Você faz caminhada, pedala, usa esteira ou até tem alguns halteres em casa, mas sente que o seu corpo não muda como gostaria? Muitas mulheres passam por isso. Elas se dedicam, fazem exercícios com frequência e mesmo assim continuam com a sensação de que estão fazendo muito esforço e vendo pouco resultado. Então começam a se perguntar: será que estou treinando da forma certa? Esses dias, uma inscrita aqui do canal fez uma pergunta muito parecida. Ela queria saber se os exercícios cardiovasculares e o treino de força realmente ajudam no emagrecimento, ou se um é mais importante que o outro. Eu achei essa dúvida tão interessante que resolvi transformá-la em um vídeo, porque eu tenho certeza de que essa também é a pergunta de muitas mulheres que estão me assistindo agora. E a resposta pode mudar completamente a forma como você enxerga os seus treinos depois dos 45 anos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Paula Loyola, profissional de educação física, e aqui nesse canal a gente conversa sobre saúde, metabolismo feminino, emagrecimento e qualidade de vida para mulheres maduras, sempre de uma forma leve, acolhedora e sem extremismos. E antes de qualquer coisa, eu quero responder diretamente à pergunta daquela inscrita. Sim, a esteira ajuda, a bicicleta e o transporte também, a caminhada ajuda e os halteres também. Todos eles podem fazer parte de um excelente programa de emagrecimento, mas existe um detalhe que muda completamente os resultados. Cada um desses exercícios faz um trabalho diferente dentro do nosso corpo. E quando entendemos isso, paramos de procurar o exercício perfeito e começamos a construir uma estratégia inteligente. Vamos começar pelo cardio. Quando eu falo em cardio, eu estou falando da caminhada, da esteira, da bicicleta, do transporte, da natação, e são atividades trabalhadas de forma contínua. Melhoram o condicionamento físico, fortalecem o coração, ajudam na circulação, controlam melhor a pressão arterial, aumentam a disposição e ajudam a gastar calorias durante o exercício. Ou seja, o cardio faz muito bem para a nossa saúde. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Se o cardio é tão bom, por que tantas mulheres caminham todos os dias e mesmo assim continuam frustradas? A resposta está em uma mudança muito importante que acontece no corpo feminino depois dos 45 anos. Nós começamos a perder massa muscular de forma natural. E essa perda tende a aumentar durante e depois da menopausa. E exatamente aí que entra o treino de força. Quando você fortalece seus músculos utilizando os halteres, elásticos, máquinas ou até mesmo o peso do próprio corpo, você envia um recado muito importante para o nosso organismo. Você diz: esses músculos ainda são necessários e o corpo entende que precisa preservá-los. Pode parecer um detalhe, mas faz toda a diferença, porque músculo não serve apenas para deixar o corpo mais bonito. Ele protege os nossos ossos, melhora o nosso equilíbrio, facilita os movimentos do dia a dia, ajuda na postura, nas dores, participa do metabolismo e contribui para que a gente continue independente ao longo dos anos. É por isso que eu costumo dizer que depois dos 45 anos, a musculação deixa de ser apenas estética e passa a ser um investimento na nossa autonomia. E eu quero contar uma situação que acontece com muita frequência. Muitas mulheres chegam até mim dizendo exatamente a mesma coisa. Paula, eu faço 1 hora de caminhada todos os dias. Ou eu faço 40 minutos de bicicleta. Elas realmente estão se dedicando, mas quando a gente começa a conversar, eu percebo que praticamente não existe nenhum trabalho de fortalecimento muscular. E sabe o que normalmente acontece? Elas começam a acreditar que o problema é que ainda estão fazendo pouco cardio, então aumentam o tempo. Passa de 40 minutos para 1 hora, depois de 1 para 1 hora e meia. Só que o resultado continua não aparecendo como elas esperavam. Não porque o cardio seja ruim, mas porque o corpo delas está pedindo outro tipo de estímulo também. E aos poucos, quando começamos a incluir exercícios de fortalecimento, elas percebem mudanças que vão muito além da balança.
sentem mais disposição, mais força e firmeza, mais facilidade para realizar as atividades simples do dia a dia e começam a entender que emagrecimento saudável não depende apenas das calorias gastas durante o treino. Depende da forma como a gente cuida do nosso corpo como um todo. Eu gosto de fazer uma comparação. Imagine que seu corpo seja uma empresa. O cardio é um excelente funcionário, ele faz muito bem o trabalho dele, mas ele não consegue fazer o trabalho de todos os outros setores. A musculação também é uma excelente funcionária, só que ela tem outra função. Quando as duas trabalham juntas, a empresa funciona muito melhor. E é exatamente isso que acontece com o nosso organismo. Por isso, eu nunca digo para uma mulher abandonar o cardio. Muito pelo contrário. Se você gosta de caminhar, continue caminhando. Se você gosta de pedalar, continue pedalando. Mas acrescente sempre que possível exercícios que fortaleçam os músculos. Mesmo que sejam simples. Mesmo que você esteja começando agora. E mesmo que precise de adaptações. Porque uma modalidade completa a outra. E existe outro erro que eu vejo com bastante frequência. Muitas mulheres ainda têm medo da musculação. Elas dizem, Paula, eu não quero ficar musculosa. E eu sempre explico que isso não acontece dessa forma, principalmente depois da menopausa. Ganhar massa muscular exige muito treino. Para um atleta, imagine para nós, alimentação adequada e tempo. O objetivo da maioria das mulheres maduras não é ficar musculosa, é preservar aquilo que naturalmente começamos a perder. E isso muda completamente a forma como enxergamos o treino. Outro erro muito comum é avaliar o resultado apenas pela balança. Às vezes o peso quase não muda, mas a mulher perdeu gordura, ganhou força, melhorou a postura, reduziu medidas, dorme melhor e as roupas vestem melhor. Percebe como saúde vem muito além de um número? Hoje, aos 58 anos, eu continuo fazendo exercícios cardiovasculares, eu continuo fortalecendo os meus músculos, cuidando da minha alimentação, respeitando os momentos de descanso, porque eu não treino apenas pensando na Paula de hoje, eu treino pensando na mulher que eu quero continuar sendo daqui 10, 15 ou 20 anos. Eu quero continuar trabalhando. Quero continuar caminhando com disposição. Eu quero continuar vivendo com autonomia. E tudo isso começa nas escolhas que eu faço agora. Por isso, se você tem uma esteira em casa, use. Se gosta de caminhar, continue. Se tem bicicleta, aproveite. E se tem halteres, inclua alguns exercícios de fortalecimento. O segredo não está em escolher entre cardio e musculação. O segredo está e entender que cada um tem a sua função e que juntos eles podem transformar não apenas o seu emagrecimento, mas a forma como você vai envelhecer. E eu quero terminar deixando uma reflexão. Depois dos 45 anos, talvez a pergunta mais importante não seja qual exercício emagrece mais. Talvez a pergunta seja qual a combinação de exercícios vai me ajudar a chegar aos 70 anos com força, autonomia e qualidade de vida. Porque no final das contas, é isso que realmente importa. Agora, eu quero saber de você. Qual atividade faz parte de sua rotina hoje? Você prefere caminhar, pedalar ou já inclui exercícios de fortalecimento no seu dia a dia? Escreva aqui nos comentários, eu adoro conhecer a rotina de vocês, porque muitas vezes a dúvida de uma mulher ajuda centenas de outras. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com uma amiga. Eu tenho certeza de que essa conversa também pode ajudá-la muito. E muito obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo.